Fala, galera. Beleza? Tudo jóia? Sábado, quase meia-noite, bicho. E eu tô gravando vídeo pra vocês. Isso que é amar vocês, hein, galera? Pelo amor de Deus. Olha só. Agora eu vou gravar a lista de física, beleza? Ó. Então eu vou fazer alguns exercícios aqui de mola e depois vou partir para a lista da professora, beleza? Esse exercício bem simples aqui vai ser rapidão. Então, ó, um corpo de massa de 10 quilogramas em equilíbrio está preso à extremidade de uma mola colocada na posição vertical. A constante elástica é de 150 newton por metro. Considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, qual será a deformação da mola? Beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, um corpo vai estar pendurado numa mola e ele vai ter esticado essa mola. Um ΔX aqui. Fechou? Um X, um alongamento. Joia? Por causa da força-peso dele. Então, minha força elástica aqui, ó, vai ser igual a força-peso. O que eu tenho de massa? 10 quilogramas. O que eu tenho de K, que é a minha constante elástica? 150 newton por metro. Minha gravidade vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o quanto a mola vai se alongar, é x. Se esse corpo está em equilíbrio, a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo. A força que puxa para cima é a força elástica e a força que puxa para baixo é a força peso. Então vai ficar assim, ó, kx igual a massa vezes gravidade. Beleza? O K é 150, ó, eu estou pondo nas unidades do SI, newton por metro. Então vou achar o meu x em metro. Minha massa é 10 quilogramas e a minha gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então vai ficar assim, 150x é igual a 100. Então x igual a 100 dividido por 150. Então x vai ser igual. Se eu dividir por 50 em cima e embaixo, vai dar 2 sobre 3. Então vai dar 0,67 metros, que é a mesma coisa que 67 centímetros, beleza? A unidade padrão do SI é metro. Deixa aqui 0,67 metros. Agora, se pedir em centímetro, aí você passa, multiplica por 100, 67 centímetros. A constante elástica de uma mola é 30 newton por centímetro. Olha só a unidade aqui. Determine a deformação sofrida pela mola ao se aplicar nela uma força de 120 newton. O comum, o do SI, é newton por metro. Aqui está newton por centímetro. O que muda? Muda que eu já vou achar a deformação em centímetro, tá? Então, de novo, ó, força é igual a Kx. Ele falou que está sendo aplicada na mola uma força de 120 newton, que o meu K é 30 newton por centímetro, e é por isso que eu vou achar o meu alongamento em centímetro. Então vai ser 120 dividido por 30, x é igual a 4 o quê? Centímetros agora, porque não é newton por metro, é newton por centímetro. A respeito do conceito da inércia, então, ó, unidade pode ser uma pegadinha, hein? Tá? Fica ligado nisso. A respeito do conceito da inércia, então essa aqui é teórica, assinale a frase correta. Um ponto material tende a manter sua aceleração por inércia? Ele tende a manter a velocidade, né? Não é a aceleração. Uma partícula pode ter movimento circular e uniforme por inércia? Não, né? A tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme. Então não é movimento circular uniforme, é movimento retilíneo. O único estado cinemático que pode ser mantido por inércia é o repouso. Né? Beleza? Como é que é um estado cinemático e o trem é repouso? Cinemático é movimento, repouso é o trem tá parado. Não pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força. Mentira? Pode existir, né? No espaço, se a gente lançar algum objeto, ele vai continuar sempre em movimento retilíneo uniforme, porque não tem força de atrito, né? Para fazer com que esse objeto pare. A velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter por inércia. A força é usada para alterar a velocidade e não para mantê-la. Então, essa aqui, né? É a velocidade que tende a se manter pela inércia e a força é usada para alterar essa velocidade. Seja para alterar a direção da velocidade, que é o movimento circular, seja para alterar o módulo dessa velocidade, que aí é aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Quem faz isso é a força.
ok? Um caminhão com massa de 4.000 kg está parado diante de um sinal luminoso. É um semáforo, né? Quando o sinal fica verde, o caminhão parte em movimento acelerado e sua aceleração é 2 metros por segundo. Qual o valor da força aplicada pelo motor, beleza? Então aqui você tem a sua caminhonete, beleza? E você tem uma força aqui do motor que puxa o carro para frente. É essa força do motor que empurra o carro para frente. A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então essa força é a massa 4.000 vezes a aceleração, que é 2. Então essa força vai ser igual a 8.000 newton. Então muito fácil, só aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Sobre um corpo de 2 kg, atua uma força horizontal de 8 newton. Qual a aceleração que ele adquire? De novo, está falando de força e massa. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aí eu acho a aceleração que ele adquire. Eu tenho uma força de 8 newton, minha massa é de 2 kg, aí eu vou achar a aceleração. A aceleração é igual a 8 dividido por 2. Então, essa aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Uma força horizontal de 200 newton age num corpo que adquire aceleração de 2 metros por segundo. Qual é a sua massa? Segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, minha força horizontal é de 200 newton, vai agir sobre um corpo que adquire aceleração de 2 metros por segundo. Qual é a massa desse corpo? Massa é igual a 200 dividido por 2. Então, essa massa vai ser igual a 100 quilogramas. Então, o que ele está te mostrando? Que com força resultante igual a massa vezes aceleração, você pode calcular a força, pode calcular a aceleração e também pode calcular a massa do objeto. Então, ele está te dando as 3 aplicações para a segunda lei de Newton. Olha que legal. Beleza? Então, vamos para a questão 20 para o nosso vídeo não ficar longo logo. Dois corpos A e B de massas iguais a 2 kg e 4 kg. Então, esse aqui é o corpo de massa 2, esse aqui é o corpo de massa 4 kg. Estão apoiados na superfície horizontal sem atrito. O fio que liga A e B é ideal. E a força horizontal F tem intensidade de 12 newtons. Né? Determine a aceleração do sistema. Né? Então, a gente vai fazer para a letra A, a gente vai fazer força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem que é a força que está puxando todo mundo? É a força F. E ela está puxando quem? Tanto o bloco B quanto o bloco A. Então, eu vou colocar massa do bloco A mais massa do bloco B vezes a aceleração do sistema. A aceleração dos dois é igual, né, galera? Beleza? Eles vão ter a mesma aceleração aqui para a direita. Como eles estão unidos pela corda e essa corda não estica, eles vão com a mesma velocidade e com a mesma aceleração. Aí eu vou colocar aqui 12 é igual a 2 mais 4 vezes essa aceleração. Então a aceleração vai ser igual a 12, aí dividido por 6, né? 2 mais 4 é 6. Então vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Aqui vai dar 6, o 6 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo 12. E depois, na letra B, ele pede a intensidade de tração no fio, né? Então, a gente tem a tração aqui saindo do bloco A e saindo do bloco B. A tração é sempre saindo. Eu posso analisar, por exemplo, só o bloco A. Quem é que está puxando o bloco A, que afinal é só A? Tração. Então, a tração é igual a massa do bloco A vezes a aceleração, porque ela puxa só o bloco A. Então, essa tração vai ser igual a massa do bloco A, que é 2, vezes a aceleração, que também é 2. Nossa tração, então, é igual a 4 newtons. Muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito podre. Beleza? Então, vamos para a próxima. Sabendo, né, que a massa aqui é de... A massa de B é de 1 kg e a massa de A é de 6 kg, determine a aceleração do sistema e a tração do fio, né, do sistema. Olha só, pessoal, ele tem que a massa do A é igual a 6 kg e a massa do B é igual a 1 kg. Né? Quais são as forças que estão agindo aqui no meu sistema? O peso do bloco A, o peso do bloco B, a tração aqui no fio saindo do bloco A e a tração a mesma, porque é o mesmo fio, é a mesma tração.
saindo do bloco B. A tração ela é sempre saindo. Para onde que vai deslizar, pessoal? Né? O bloco A puxa todo mundo, puxa para baixo, né? Ele é o mais pesado, ó, tem 6 quilos, o outro tem 1 quilo. Então, minha aceleração do sistema vai surgir aqui com relação ao bloco A para baixo, e com relação ao bloco B é a mesma, né, em módulo, mas vai estar para cima, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Como é o peso do bloco A que puxa, eu vou fazer minha força resultante igual a massa vezes a aceleração. O peso do bloco A é o que puxa todo mundo, tá? Ele está a favor da aceleração. Mas o peso do bloco B está contra, percebe? Essa aceleração. Ele está atrapalhando, ó. Então, vou pôr peso do bloco A menos o peso do bloco B, que está atrapalhando o meu movimento, é igual. Quem é que está se movimentando? Tanto o bloco A quanto o bloco B. O bloco A está caindo e o bloco B está subindo. Então, vou pôr massa do bloco A mais massa do bloco B vezes a aceleração. Quem que é o peso do bloco A, pessoal? Massa do bloco A vezes a gravidade. Então vai ser 6 vezes 10, 60 newton. Quem que é o peso do bloco B? Massa do bloco B vezes a gravidade, que vai ser 1 vezes 10, 10 newton. Então vai ficar assim, ó, 60 menos 10 é igual a massa do bloco A, 6, mais a massa do bloco B, 7 vezes a aceleração. Então, tem 60 menos 10, 50 é igual a 6 mais 7, 13 vezes a aceleração. Então, essa aceleração vai ser 50 dividido por 13. Nossa aceleração vai ser igual a... Vou usar a minha calculadora, porque já é meia-noite e minha cabeça já está uma porcaria. Então, vamos lá. 50 dividido por 13 vai dar 3,85 metros por segundo ao quadrado sun. Ok. Então, determine a aceleração do sistema e a tração do fio. Aí, a tração eu posso olhar um bloco ou outro, tá? Eu vou olhar o bloco B, tá? Escolhi o bloco B. Por quê? Sei lá, porque eu quis. Quem que está agindo no bloco B? É o peso do bloco B e tenho a tração puxando ele para cima e a minha aceleração no bloco B é para cima. É importante eu saber, né? Quando eu for fazer aqui, ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração, vai importar, né? Quem está no sentido da aceleração é positivo, então vai ser a tração menos quem está contra, peso do bloco B negativo, é igual a massa de quem? Uai, estou analisando só o bloco B, então a massa do bloco B vezes a aceleração. Minha tração é igual ao peso do bloco B mais massa do bloco B vezes a aceleração. Então, essa tração é... Quem que é o peso do bloco B? É 10 newton. Quem que é a massa do bloco B? É 1 vezes a aceleração, que é 3,85. Então, minha tração é 10 mais 1 vezes 3,85, 3,85. Minha tração é 13,85 newtons. Newtons, tração é força. Vai ser newton, aceleração, metro por segundo ao quadrado. E aí, acabou minha questão. Vamos lá, galera. Essas aqui são fáceis, hein? Não vamos errar. Questão de talha, né? Questão de polia. Então, o nome dessa máquina aí na física é talha. Então, se ele falar talha, você sabe que é a máquina da polia. Um sistema de polias é composto de 2 polias móveis e uma fixa. Olha que bonzinho. Ele já falou que eu tenho 2 polias móveis. Eu tenho a polia móvel 1 e a polia móvel 2. E eu tenho uma polia aqui fixa. Ela é a que está ligada direto no teto. As outras também não estão? Estão, professor, mas está ligado no teto e na próxima polia. A polia móvel 2 está ligada no teto e na próxima polia. Elas não estão ligadas apenas no teto. Essa aqui não, ela está ligada somente no teto. Essa aqui é a fixa, ela serve só para inverter o sentido da força. Fechou? Essas outras aqui é que dividem a carga. Então, os fios possuem massas desprezíveis e os fios são inextensíveis. Sabendo que o peso do corpo A é igual a 340 newton, né? Faltou aparecer um 6 aqui, 340 newton. Determine o peso do corpo B em newton, tá? Se eles estão em equilíbrio, né?
A força que o bloco B tem que fazer aqui tem que ser somente para equilibrar o bloco A. Fechou? Então, vou fazer o seguinte, ó. Essa força aqui é a força-peso do bloco B. Mas ela é igual à força que vai aparecer na fórmula, né? Força é igual a... Aí eu vou pôr aqui, ó, é o peso, né? Aqui é o peso do bloco B. Beleza? É o peso do bloco A dividido por 2 elevado a n, que é o número de polias móveis. Então, esse peso do bloco B vai ser igual ao peso do bloco A, que é a carga que eu tenho que levantar, 340, dividido por 2 elevado ao quadrado, porque eu tenho duas polias móveis. Então, n é igual a 2. O peso do bloco B vai ser 340 dividido por 4. Então, esse peso do bloco B, que é 340 dividido por 4, vai ser igual a 85 newton. Então, para equilibrar esse peso de 340, eu vou precisar fazer uma força aqui ou pendurar um peso aqui apenas de 85 newtons. A força 340 fica dividido por 2. Fechou? Facinho demais. Aqui eu tenho 3 polias móveis. Ó. Então, antes de começar, móvel 1, móvel 2, móvel 3. Essa aqui é a minha polia fixa, ok? Determine a força que o homem deve exercer no fio para manter em equilíbrio estático o corpo suspenso de 800 N, equivalente a uma pessoa de 80 kg na Terra. Os fios e as polias são ideais, não existe nenhuma força de atrito. Então, de novo, ó, força é igual a peso dividido por 2 elevado a n. A força que o cara tem que fazer é igual a carga, que é 800 newton, dividido por 2 elevado ao cubo, né, pessoal? Porque são 3 polias móveis. Então, a força vai ser igual a 800 dividido por 2 ao cubo, que é 8. 800 dividido por 8 é muito facinho, é 100. Então, ele tem que fazer uma força de 100 newtons. A carga ficou dividida por 8. Olha que maravilha na natureza que é esta máquina. E agora, finalmente, para quem não fez ainda a lista de força centrípeta da professora, eu vou fazer com vocês. Fechou? Um automóvel de 1.720 kg entra em uma curva de raio 200 metros a 108 km por hora. Sabendo que o coeficiente de atrito entre os pneus e o automóvel é 0,3, considere as afirmações. Então, eu vou anotar primeiro os dados. A massa do automóvel é de 1.720 kg. Eu vou ter que o raio da curva é igual a 200 metros, que a velocidade do carro é de 108 km por hora e que o meu μ, que é o coeficiente de atrito da pista, é 0,3. Fechou. Pessoal, vamos transformar essa velocidade para metros por segundo? Então eu divido por 3,6, que vai dar 30 metros por segundo. Fechou? O que acontece, pessoal? Quando eu tenho um carro numa pista, o que segura ele é o atrito, beleza? O que segura ele é o atrito. Por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um carrinho. O que segura ele para dentro da curva é o atrito. Então, se eu quiser saber qual que é a velocidade máxima com que esse carro pode entrar na curva, eu vou dizer que a força centrípeta, a força que aponta para o centro, vai ser exatamente igual à força de atrito. Então, vai ser a velocidade máxima para o atrito máximo. Então, vamos lá. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Força de atrito é μ vezes a normal. Mas, como essa pista aqui é uma pista horizontal, né? Ele não falou que é uma pista inclinada. Então, eu vou imaginar que é uma pista horizontal. A minha normal vai ser igual a quem? Igual ao peso, né? Minha normal vai ser igual ao peso. Aí eu vou escrever massa vezes gravidade. Simplifico a massa com a massa. Então, vai ficar aqui velocidade ao quadrado é igual a μRg, beleza? E que a velocidade é igual a raiz de μRg. Que velocidade é essa? Essa aqui é a velocidade máxima com que o carrinho ele pode entrar na curva para conseguir fazer a curva em segurança. Se ele for com uma velocidade maior que essa, o que vai acontecer? Ele vai derrapar. Então, eu vou calcular essa velocidade. Vai ser o μ, que é 0,3, vezes o raio, que é 200. Opa, ficou muito pequeno aqui, né? Então, o μ que vai ser 0,3 vezes o raio
que é 200, vezes a gravidade, que vai ser 10. Esse V vai ser igual a raiz de 600. Então, minha velocidade, se não me engano, é mais ou menos 24,5. Deixa eu ver quanto é a raiz de 600. Vai ser 24,5 aproximadamente, tá? 24,5 metros por segundo. Então, veja bem, a velocidade máxima que ele poderia entrar na curva era de 24,5 metros por segundo. E aqui a velocidade que ele está? 30 metros por segundo. O que significa que ele vai derrapar fora dessa curva, beleza? O atrito não vai dar conta de suportar, né? O atrito não vai dar conta de segurar esse carro na pista, porque a força centrípeta acaba superando a força de atrito e jogando ele para fora, né? Se eu calcular a força centrípeta por mv quadrado sobre r com essa velocidade de 30, eu vou ver que ela é maior que a força de atrito, tá bom? Que é μ vezes a normal. Pode calcular as duas e comparar. O automóvel está a uma velocidade segura para fazer a curva? Não, né? Ele está a 30 metros por segundo. O máximo que ele poderia seria 24,5. O automóvel vai derrapar, então, radialmente para fora da curva? Com certeza. Ele está numa velocidade maior do que a máxima permitida. Era 24, ele está a 30. A força centrípeta do automóvel excede a força de atrito. Sim, senhores, né? Se você calcular a força de atrito, mv quadrado sobre r com a velocidade de 30, e calcular a força de atrito, você vai ver que ela vai ser maior que a força de atrito, e é por isso que o carro derrapa fora da curva. A força de atrito é o produto da força normal e o coeficiente de atrito? É, né, pessoal? Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Então, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Ok. Tenho 3 certas aqui, 2, 3 e 4. Letra E de esquilo. Estou com sono, porque já é meia-noite. Então, vamos lá. Um avião de brinquedo é posto para girar no plano horizontal preso a um fio, né, de comprimento 4 metros. Então, tem o raio aqui da minha trajetória, né, que é circular, vai ser igual ao comprimento do fio, que é 4 metros. Sabe que o fio suporta uma força de tração máxima de 20 newton. Sabendo que a massa do avião é de 0,8 kg, né, a máxima velocidade que pode ter o avião sem que ocorra o rompimento do fio é de quanto? Pessoal, qual que é a força que aponta para o centro da trajetória aqui? Não é a tração? Então é porque essa força centrípeta vai ser igual a exatamente quem? Igual a tração. Mas quem que é a força centrípeta? mv ao quadrado sobre r igual a tração. Fechou. Substitui as coisas aqui. Ou vamos isolar primeiro? Vamos isolar primeiro. mv quadrado igual a rt. Então vou ter que v ao quadrado é igual a rt dividido por m. Então, v ao quadrado vai ser igual ao raio, que é 4, vezes a tração, que é 20, dividido por 0,8. Então, vou ter que v ao quadrado é igual a 80, dividido por 0,8. V ao quadrado é igual a 100. Aí, raiz de 100 vai ser 10 metros por segundo. Essa é a velocidade do aviônicos. Fechou? Girando em torno deste garoto, desta benção que é este garoto. Fechou? Um garoto gira sobre sua cabeça na horizontal uma pedra de massa 500 kg. Ó, 500 kg não, 500 gramas. Presta atenção nessa unidade, que isso aqui é pegadinha, 500 gramas. O desenho vai ser parecido com isso aqui, né? Aqui ele está girando um aviãozinho, aqui ele vai estar girando uma pedra, é a mesma situação. Então eu sei que a força centrípeta é igual à tração. Então ele está girando na horizontal uma pedra de massa 500 gramas. 500 gramas. Toma muito cuidado com isso aqui, porque a massa eu não uso em grama, eu uso em quilograma. Como que eu faço para transformar de grama para quilograma? Divida por 1000. Então vai ficar 0,5 quilogramas, beleza? De grama para quilograma, divide por 1000. Então essa é a massa que eu tenho que usar, 0,5 quilogramas, né, de um fio de 1 metro de comprimento, então o raio da minha trajetória circular é de 1 metro. Desprezando-se a massa no fio, qual é a força que traciona o fio quando a velocidade da pedra é de 10 metros por segundo? Então essa tração, que é igual à força centrípeta, é igual a mv quadrado sobre r.
Então, essa tração vai ser igual a massa 0,5 vezes a velocidade, que é 10 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 1. Então, minha tração vai ser 0,5 vezes 100. Então, minha tração vai ser igual a 50 newtons. Quem é desavisado vai achar 5.000 e aí vai rodar. Fechou? Pessoal, usa a massa em quilograma. Quilograma, isso é pegadinha. Vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, ó. A figura representa um plano vertical, em plano vertical um trecho dos trilhos de uma montanha-russa, na qual o carrinho está prestes a realizar uma curva. Despreze os atritos e considere a massa total dos ocupantes do carrinho igual a 500 gramas. E a máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar a curva sem perder contato com os trilhos, igual a 36 km por hora. Então, o raio da curva, né, considerada circular, é em metros igual a quanto? Beleza? Então, vamos lá. Eu sei que a massa do sistema carrinho e a galera é de 500 agora quilogramas, ok. Que a minha velocidade máxima com que ele consegue fazer, né, esta curva aqui, realizar a curva, é de 36 km por hora. Se eu dividir por 3,6, vai dar 10 metros por segundo, beleza? E ele está perguntando qual que é o raio da curva. Qual que é o raio da curva? Então vamos pensar assim, que quando ele está lá no alto dessa montanha russa, esse carrinho aqui, não é a mesma coisa, mas tudo bem. Ele está na iminência de descolar, né? Quais são as forças que vão estar agindo? Força-peso e a força normal, né? Beleza? Só que quando ele passar aqui por cima da curva, se ele passar com a velocidade máxima possível, ele vai estar quase descolando da curva, na iminência de descolar da curva. O que isso significa? Que se ele não empurra, né, a montanha-russa para baixo, ele não vai ter o quê? Normal. Geralmente a gente faz como essa fórmula? A força que aponta para o centro da curva menos a força que aponta para fora é igual à força centrípeta. Mas nesse caso aqui a gente não tem normal. Como ele passa com a máxima velocidade, ele passa quase descolando. Se ele não empurra a estrutura da montanha-russa para baixo, também não tem normal. Então quer dizer que aqui o meu peso vai ser igual à força centrípeta. Joia? Aí eu vou ter massa vezes gravidade igual a mv ao quadrado sobre r. Simplifica as massas, beleza? Simplifica as massas, porque está multiplicando dos dois lados. Vai ficar que v ao quadrado é igual a rg. Então, v é igual a raiz de rg. Então, v é igual a raiz de... Quanto vale o raio? Ah, é o que eu quero saber, né? Me droguei. Desculpe. Então, a velocidade ao quadrado, a velocidade é 10 elevado ao quadrado, e o raio é o que eu quero saber, e a gravidade também é 10, né? Então, esse raio vai ser 100 dividido por 10, o raio é igual a 10 metros. Fechou? Então, vocês percebem que eu nem usei a massa, né? Beleza? Porque, na verdade, essa velocidade máxima ela não depende da massa, né? Ela depende do raio de curvatura e da gravidade. Então, o raio vai ser de 10 metros, vai ser letra E de esquilim. Um avião descreve em seu movimento uma trajetória circular no plano vertical. Estou fazendo um loop de raio R igual a 40 metros. Então, eu vou anotar aqui que meu raio é igual a 40 metros. Apresentando no ponto mais baixo da trajetória uma velocidade de 144 km por hora. Que dividido por 3,6 vai dar uma velocidade de quanto? Não sei, vou colar da calculadora. 144 dividido por 3,6 vai dar 40. Eu imaginei que fosse 40. 40 metros por segundo. Fechou? Sabendo que o piloto, né, do avião tem massa igual a 70 kg, a força de reação normal aplicada pelo banco sobre o piloto no ponto mais baixo tem intensidade de quanto? Quando o piloto está sentado no avião, né, ele aplica uma força no avião que é igual à força peso dele. Em resposta, o avião responde, né, com a força normal. Então é o seguinte, galera, é a normal que está apontando para o centro da curva. Então a gente vai fazer assim, ó, normal menos o peso igual a força centrípeta, né? A que aponta para dentro menos a que aponta para fora é igual a força centrípeta. Quer dizer que a reação normal é igual ao peso mais a força centrípeta.
Então, qual que é o peso do carinha? Vai ser massa vezes gravidade e a força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Aqui não simplifica, né? Beleza? É só substituir. Então, vai lá, a massa do cara é 70, vezes a gravidade que é 10, mais a massa do cara 70, vezes a velocidade que é 40 ao quadrado, dividido por raio que é 40. Beleza. Mas aí vai dar para simplificar, né? Eu tenho 2,40 na parte de cima com 40 da parte de baixo, eu simplifico. Então, minha normal vai ser igual a 700 mais 40 vezes 70, 4 vezes 7 vai dar 28. Com dois zeros, 2.800. Então, vai dar 2.800 mais 700, que vai dar 3.500 newtons. Newtons. Então, essa normal ela é responsável pela sensação de um peso maior quando o cara está passando pela parte de baixo do loop, tá bom? Ele sente uma força maior sobre ele do que a própria força-peso dele, tá? Isso acontece também quando o carro está passando uma depressão, né? Então vamos lá. Uma atração muito popular nos circos é o Globo da Morte. Consiste em uma gaiola na forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Considere um globo de raio 3,6 metros. Faça um diagrama das forças que atuam sobre a motocicleta nos pontos A, B, C e D indicados na figura adiante, sem incluir as forças de atrito. Para efeitos práticos, considere o conjunto piloto mais motocicleta como sendo um ponto material. Então, piloto e motocicleta é uma coisa só. No ponto A, a gente tem a força peso para baixo e a força normal para cima. No ponto B, também peso para baixo. Agora a normal vai estar apontando para o centro, porque quando a moto passa por aqui, ela empurra a parede para a direita, a parede empurra a moto para a esquerda. Quando a moto passa por aqui, o peso dela vai estar na vertical para baixo. E como ela vai estar passando empurrando a parede do globo para cima, a normal aqui também vai estar para baixo. E quando ela passar aqui, ela vai estar empurrando a parede do globo para a esquerda. Então, eu vou ter uma normal para a direita, mas o peso sempre na vertical para baixo. Então, nas situações, a gente tem esses tipos de forças atuando. E qual a velocidade mínima que a moto deve ter no ponto C para não perder o contato com o interior do globo? Então, fazendo aqui, né, eu tenho duas forças apontando para o centro, ó. Então, tanto o peso quanto a normal, a soma das duas, né, a soma das duas, vai ser igual à minha força centrípeta. Mas, pessoal, se eu vou passar lá em cima com a velocidade mínima, eu vou passar quase descolando desse globo, né? É a velocidade mínima mesmo só para poder completar. Então, eu vou passar quase descolando aqui do globo, quase caindo, quase perdendo o contato. Quer dizer que eu não empurro o globo para cima, então. E se eu não empurro o globo para cima, eu não vou ter reação normal. Aí, de novo, eu vou ter uma situação em que o peso é igual à minha força centrípeta, massa vezes gravidade, é igual a mv quadrado sobre r. E aí eu vou ter que minha velocidade ao quadrado é igual a rg. E ele pergunta qual que é essa velocidade mínima, né? Então v é igual a raiz de rg. Então vai ficar v é igual a raiz do raio, que é 3,6 metros, vezes a gravidade, que é 10. V é igual a raiz de 36, v igual a 6 metros por segundo. Então, quando ele chegar lá em cima, ele tem que ter pelo menos 6 metros por segundo para que ele consiga completar o globo. Se ele chegar com uma velocidade menor que isso, ele cai aqui para baixo. Beleza? Então é isso, galera. Então, qual que é a velocidade mínima? 6 metros por segundo. Na 7, ele pergunta, no momento, né, põe uma figura aqui de um braseiro, e ele falou que esse braseiro vai fazer um movimento anti-horário, né, na trajetória circular no sentido anti-horário. E está com velocidade constante, beleza? Então as forças elas estão se equilibrando, né? A força peso é igual à força que puxa ele para cima aqui, que mantém ele no movimento, que é a força centrípeta. Na verdade, a resultante para cima é maior, né? Para manter esse movimento. Então já deu spoiler, né? Então quer dizer que ele vai ter uma força resultante para cima aqui, né? Uma força resultante para cima, na direção do centro, né? A força resultante ela é centrípeta, então ela é na direção do centro. Como ele está aqui na parte de baixo, a direção do centro é para cima. Então fechou, era só isso mesmo.
E agora, vamos lá, tem umas de mola aqui, ó, com peso. Eita, agora ferrou? Não, a gente vai fazer. Então, para a verificação experimental das leis da dinâmica, foi montado o esquema a seguir. Nele, o atrito é desprezado. O fio, a mola e as polias são ideais. Então, não tem atrito, né? Os corpos A e B encontram-se em equilíbrio, né? Nesse caso, eles vão estar parados, né? Tem dois tipos de equilíbrio: movimento retilíneo uniforme, que a gente chama de equilíbrio dinâmico, e tem o equilíbrio estático, que é quando o corpo está parado, né? Então, os corpos A e B encontram-se em equilíbrio quando a mola M, né, de constante elástica 200 newton, está distendida de 5 centímetros. Qual a massa do corpo A? Beleza, ele quer saber a massa do corpo A. Quais são as forças que estão agindo nesse sistema? Eu tenho o peso do corpo A, eu tenho uma tração no fio, que é igual a essa tração aqui, porque é o mesmo fio, e eu vou ter a força elástica, né? Puxando o corpo B para a esquerda. Tudo bem? Como esta coisa está em equilíbrio, a força que puxa para baixo é igual à força que puxa para cima. E a força que puxa para a esquerda é igual à força que puxa para a direita. Né? Elas são iguais. E aí os corpos permanecem parados. Né? Se quem puxa para a direita é igual a quem puxa para a esquerda, o corpo não sai do lugar, não é? Então, eu vou colocar aqui, ó, que a minha tração é igual à força elástica e que a tração também é igual ao peso do bloco A. Bom, se a tração é igual à força elástica e a tração também é igual ao peso do corpo A, então é porque o peso do corpo A é igual à força elástica, não é verdade? As duas são igual à tração, então as duas são a mesma coisa. Então, eu vou colocar, então, direto, né, depois disso, que a minha força elástica, então, é igual ao peso do corpo A. O que é a força elástica? É K vezes X. E quem que é o peso do corpo A? É massa vezes gravidade. Ele dá essas informações, né? O cada mola aqui é 200 newton por metro. A distensão aqui ele põe de 5 centímetros. Cuidado, cuidado, tem que transformar para metro. Como é que eu transformo de centímetro para metro? Divide por 100. Então, 5 dividido por 100 vai dar 0,05 metro. Eu vou jogar 0,05. Cuidado, hein? X tem que estar em metro. Alongamento ou distensão da mola tem que estar em metro. A massa do corpo água eu quero saber e a gravidade é 10. Fechou? Quanto que vai dar 200 vezes 0,05? Eu vou pensar nisso como sendo 2 vezes 100 vezes 0,05 igual a 10m. Aí 100 vezes 0,05 corrige, né? Multiplicar por 100 eu ando com a vírgula duas casas para a direita. Então vai ficar 2 vezes 5 é igual a 10m. 10 é igual a 10m. Então, por quanto que eu preciso multiplicar o 10 para dar 10? Uai, por 1. Então, essa massa é igual de 1 quilograma. E acabou. Acabou. Fácil demais, não é verdade? É fácil. É fácil. É fácil. Então, vamos lá. 9. O bloco da figura de massa m igual a 4 kg desloca-se sob a ação de uma força horizontal constante de módulo F. A mola ideal ligada ao bloco tem comprimento natural de 14 centímetros e constante elástica K igual a 160 Nm por metro. Sabendo que as velocidades escalares do móvel A e B são respectivamente iguais a 4 e 6, perdão, sabes que as velocidades escalares do móvel em A e B, ou seja, no ponto A e no ponto B, são respectivamente iguais a 4 metros por segundo e 6 metros por segundo. Bom, ele estava aqui no início, então minha velocidade inicial é de 4 metros por segundo, minha velocidade final vai ser de 6 metros por segundo. Qual é o comprimento da mola durante o movimento? Pessoal, quem que puxa ele? Uma força F. E quem é que vai sentir a ação dessa força? A força é lá, a mola, que vai produzir uma força elástica. Então quer dizer que essa força F vai ser igual à força elástica. Essa força F aqui vai ser massa vezes aceleração igual à força elástica, que vai ser igual a kx. Fechou? Eu tenho a massa do cara? Tenho, mas não tenho a aceleração. E agora? E agora eu vou pegar e calcular através da fórmula de Torricelli. Eu tenho velocidades e tenho a distância, né? O ΔS aqui, que o meu objeto percorreu, que é 10 metros. Então, vou colocar V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A velocidade final é 6.
6 ao quadrado é igual a inicial, 4 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que foi de 10 metros. Então, vai ficar 36 igual a 16 mais 20A. Então, vai ficar 36 menos 16 é igual a 20A. Então, vai ficar 20 é igual a 20A. Você precisa multiplicar o 20 por quanto para dar 20? Por 1, né? Então, esse A vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. É a aceleração que sofre no bloquinho. Agora eu posso jogar na fórmula. Ó. A massa dele é 4, a aceleração vai ser 1, é igual a cada mola, que é 160 Newton por metro, vezes a deformação. Lembrando que essa deformação aqui, como eu pus tudo no SI, eu vou achar em metro, né? Então vai ficar assim, 4 é igual a 160x, aí eu vou ter que x é igual a 4 dividido por 160. X vai ser igual a... Aí deixa eu fazer na calculadeira aqui. 4 dividido por 160 vai dar 0,025. O que? Metros. Ó, pessoal, 0,025 metros. Para passar para centímetro, multiplica por 100, porque 1 metro é igual a 100 centímetros. Se eu multiplicar por 100, eu ando 2 casinhas para a direita. Então, vai dar 2,5 centímetros. A mola aumentou, alongou, distendeu 2,5 centímetros. Bom, se ela já tinha um tamanho de 14 e aumentou 2,5, no final ela vai ter 16,5 centímetros. Ela alonga, né? Eu estou esticando ela quando eu puxo. Então, 16,5 centímetros. Facinho demais, né? Ele falou aqui que o tamanho natural dela era 14. Se aumentou 2,5, 16,5. Agora, na talha exponencial da figura, qual o valor da força F que uma pessoa deve fazer para equilibrar o peso da figura? Ah, tá. Vamos para a próxima folha. Agora já está acabando, hein? Só tem mais essa e mais uma. Aí acabou. Fechou. Então aqui, pessoal, eu tenho uma polia fixa e 2 polias móveis, né? Beleza? Essa polia aqui, ela é fixa. As polias móveis são essa aqui, ó. Polia móvel 1, polia móvel 2. Beleza? Então, para sustentar essa carga aqui, eu tenho que fazer uma força F igual a P dividido por 2 elevado a N, onde N é o número de polia móvel. Qual que é o peso que eu tenho que sustentar? De 400 newton, dividido por 2 elevado ao quadrado, que são 2 polias móveis. Então vai ficar 400 dividido por 4. Essa força vai ser de 100 newton, que é uma questão mais fácil que essa, não tem. Beleza? Agora é o seguinte, ó, uma máquina de Atwood possui massa MA de 6,25 kg e MB de 6,75 kg. Estão ligados por uma corda ideal inextensível e de massa desprezível através de uma polia também ideal. Então ele pede para a gente determinar a aceleração do sistema, a tensão na corda que liga as massas e a tensão na corda que prende, né, tudo ao teto. Beleza? Depois eu vou explicar uma teoria aqui para vocês. Então vai lá. Eu tenho o peso do bloco B aqui, o peso do bloco A aqui. Então vamos ver. A gente tem o peso do bloco B, o peso do bloco A, tem a tração aqui, né, saindo dos blocos também, beleza? Essas são as forças que estão atuando aí no sistema. Como o bloco B é mais pesado que o bloco A, esse bloquinho vermelho ele vai descer. Então a minha aceleração aqui é para baixo e a minha aceleração aqui vai ser para cima, né? Beleza? Então, ó, o peso do bloco B que está a favor do movimento menos o peso do bloco A que está contra é igual a massa do bloco A mais a massa do bloco B vezes a aceleração. Ele quer a aceleração do sistema, a gente vai achar. Então, quem que é o peso do bloco B? É massa vezes gravidade. Então, vou multiplicar por 10, que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso do bloco B vai ser 67,5 newton. O peso do bloco A, 62,5 newton. Então, a gente vai fazer 67,5 menos 62,5 é igual à massa do bloco A, 6,25.
mais a massa do bloco B, 6,75, vezes a aceleração. 67,5 menos 62,5 vai dar 5, né? E 6,25 mais 6,75 vai dar 13. Então, a minha aceleração é igual a 5 dividido por 13. Quanto que dá isso? Vamos ver aqui na calculadora. 0,38. Então, deu uma aceleração meio ruimzinha, mas não precisa ficar com medo não. 0,38 metros por segundo ao quadrado. Ou você pode até deixar na forma de fração. Isso aqui, metro por segundo ao quadrado. Tanto faz. Eu deixaria na forma de fração, para ser bem sincero, que eu não ia ficar perdendo tempo dividindo. Só se a professora quiser muito, né? Atenção na corda que liga as massas. Aí eu posso pegar só um bloquinho para analisar, beleza? Vou pegar o bloco A aqui então para analisar, tá? O que eu tenho no bloco A aqui, agente de força? O peso do bloco A para baixo e a tração aqui puxando ele para cima. E eu tenho a minha aceleração aqui para cima. Então, quem está a favor da aceleração menos quem está contra é igual, bom, estou analisando o bloquinho A, então vai ser massa do bloco A vezes a aceleração. Então, na verdade, essa tração é igual ao peso do bloco A mais massa do bloco A vezes a aceleração. A tração vai ser igual ao peso do bloco A, 62,5, mais a massa do bloco A, que é 6,25, vezes a aceleração, que é 5 sobre 13. Fechou? Então, vou pôr que a tração, ou pode pôr 0,38 também, não tem problema não. Vai ser 62,5 mais 6,25 vezes aí 5 sobre 13. Então, eu vou ter que minha tração é de 64,9 newtons, beleza? A tração no fio é de 64,9 newton. Fechou, galera? E na letra C ele pede atenção na corda que prende o sistema ao teto. Aí, pessoal, essa tração aqui, né, a tração na corda, ela vai estar aqui, ó, quando o bloquinho puxa a corda para baixo aqui, porque é ação-reação, né? A corda puxa o bloquinho para cima, o bloquinho puxa a cordinha para baixo. Puxa com uma força igual à tração também. E aqui o bloquinho B vai puxar com a força que também é tração. Ou seja, né, nessa polia eu vou ter o seguinte, ó, duas forças de tração puxando ela para baixo e eu vou ter, que eu vou chamar de T1 aqui, beleza? E uma tração T2 aqui puxando ela para cima, ó. Aqui é T2 e aqui vai ser T1, fechou? Essa T1 é igual a 64,9. Então eu sei que a tração que puxa ela para cima é igual ao dobro da tração que puxa ela para baixo. Então, essa tração T2 vai ser 2 vezes 64,9. Essa tração T2 vai ser igual a 2 vezes 64,9, vai dar 129,8. 129,8 newton. E aí acabou a lista, pessoal. Beleza? Então, um abraço a todos e até mais. Valeu!